Doutores, bom, já estamos dentro do horário, tá? A gente vai dar início em alguns instantes, tá bom? Legal. Peço para que todos fechem. Isso aí. Peço para que todos fechem o áudio por enquanto, tá bom? Só abrir o áudio na hora que for falar mesmo, tá? Gente. Boa noite a todas e a todos. Eu sou Rodrigo Nabuco, advogado, conselheiro da ASP, e hoje, dando continuidade aos eventos desse mês da mulher, aqui da ASP, nós vamos conversar a respeito do caso Mariana Ferrer, sobre o tema a justificativa da violência na culpabilidade da vítima. O caso da Mariana Ferrer teve repercussão no ano de 2018. Em dezembro daquele ano, Mariana acusou um homem de ter sofrido violência sexual em um evento na cidade de Florianópolis, no qual ela estava trabalhando. O acusado foi processado e foi absolvido em primeira e segundas instâncias do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Inclusive, na ocasião, o promotor de justiça oficiante no feito, em alegações finais, pediu a absolvição do acusado. Mas o que importa para o nosso debate de hoje não é o desfecho processual desse caso. O que chamou a atenção naquele momento foi numa audiência na qual Mariana estava presente e o advogado do acusado passou a ofendê-la, a fazer acusações contra o seu comportamento, como se ela fosse a responsável pelo o que teria acontecido com ela naquele dia. Ela foi ofendida na presença do juiz, do promotor de justiça, de seu advogado, e a partir disso, esse fato ganhou grande repercussão na mídia, porque a audiência foi já em modo virtual, né? Foi gravada, foi para todas as redes sociais, e logo em seguida, o nosso parlamento acabou fazendo uma lei que ficou conhecida como a Lei Mariana Ferrer, que modificou alguns dispositivos do Código de Processo Penal, a fim de proteger a dignidade da vítima, notadamente em crimes sexuais, mas não só. O Tribunal do Júri também acabou recebendo a mesma proteção. Ou seja, as partes não podem levar para os autos nenhum tipo de linguagem, nenhum tipo de documento, nenhuma informação alheia ao processo e que ofenda a dignidade da vítima.
Então, esse é o contexto, esses são os fatos que nós vamos conversar aqui hoje. E para debater este tema, nós temos a doutora Silvia Chaquian, que é promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, secretária executiva da Promotoria de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo, professora da Escola Superior do Ministério Público e autora de obra referente ao tema das mulheres. Também, na sequência, nós vamos contar com a participação da advogada Ana Paula Braga, que é mestrando em Direito Penal pela USP, pesquisadora no Grupo de Pesquisas e Estudos de Inclusão na Academia, no Grupo de Direito Penal e Estado Democrático de Direito da Fundação de Direito da USP, integrando o projeto Julgamentos Feministas. Pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pela PUC de São Paulo, professora e coordenadora do curso de Advocacia em Direito das Mulheres, integrante da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo e da Rede Feminista de Juristas. Vamos começando desde logo, passo a palavra à doutora Silvia para começar a nossa noite aqui. Boa noite a todos e a todas. Eu queria parabenizar a programação da ASP nesse mês de março, na pessoa do presidente Mário Luiz Oliveira da Costa, cumprimentar meus colegas de painel aqui, a Ana Paula Braga e o presidente da mesa, o Dr. Rodrigo César Nabuco de Araújo, e dizer que o tema desse painel me instigou a dividir minha fala, apesar do tempo ser curto, em duas partes, né, que penso que tem a relação direta com o tema proposto. Na primeira parte, falar um pouquinho sobre a persistência dos estereótipos de gênero, influenciando negativamente a atuação das instituições que integram o sistema de justiça. E na segunda parte, a necessidade das instituições que integram o sistema de justiça, ainda tão hierarquizadas, masculinas, adotarem novas lógicas e políticas que permitam romper com as resistências impostas pelo patriarcado para que elas sejam mais igualitárias. Porque essa, penso que seja a condição primeira para a garantia dos direitos das vítimas de violência de gênero, né? Então, falando do primeiro enfoque, a gente pode pensar inicialmente que nunca foi tão oportuno pensar a persistência dos estereótipos de gênero influenciando negativamente a atuação das instituições do sistema de justiça em razão do caso Mari Ferrer. Mas aí, quando a gente lembra dos debates travados entre acusação e defesa, no caso Ângela Diniz e Doca Street, em 1974, foram inclusive reproduzidas no podcast Praia dos Ossos, né? Ou quando eu olho para os meus 23 anos de Ministério Público, atuando sempre nessa área, de 12 anos para cá, exclusivamente no enfrentamento à violência de gênero, eu tenho a sensação de que esse tema nunca deixou de ser oportuno, né? Porque foi em meio à pandemia que nós acabamos projetados, acho que essa é a palavra, para uma sala virtual da terceira vara criminal do Fórum de Santa Catarina, para acompanharmos todos, estarrecidos, aquela audiência do caso Mariana Ferrer, que independentemente do desfecho, como disse o Dr. Rodrigo, materializa tudo o que nós temos percebido, constatado e escrito há anos sobre o sistema de justiça e a persistência dos mitos, das crenças, dos estereótipos de gênero influenciando negativamente a justiça. Então, quando eu penso em resistências institucionais de gênero, naturalização, culpabilização da mulher vítima de violência de gênero, eu posso dizer que me vem a imagem assim de um fio, quase que uma fita de DNA que une Ângela Diniz em 1974 e Mariana Ferrer em 2020, 2021, atravessando todas as meninas e mulheres que nesses 45 anos reportaram terem sofrido qualquer tipo de violência de gênero, sobretudo violência sexual, sem corresponder a um padrão de recato que se espera de uma verdadeira vítima, entre aspas, estabelecida por uma sociedade ainda tão hipócrita, estruturada numa dupla moral em que se tolera no comportamento sexual masculino o que se repudia no feminino. Então, falar de naturalização, culpabilização da mulher vítima de violência é constatar que aquela narrativa do julgamento de Doca Street em 74 e os seus desdobramentos e outros tantos julgamentos históricos, isso está longe de ser um retrato sociocultural e jurídico exclusivo daquela época. É atual do começo ao fim. E nos leva a questionar se as nossas conquistas foram de fato significativas e se foram, para quais mulheres, né? É perceber que a legítima defesa da honra, que nunca esteve presente expressamente no nosso ordenamento,
persiste como uma chaga na nossa cultura jurídica brasileira, ainda que esteja oculta nos mais diversos termos, né? Uma estratégia que se fundamenta nos padrões de comportamento femininos produzidos ao longo da história, né, nos quais a mulher é vista como propriedade do marido, devendo a ele obediência, fidelidade, e com isso cria-se essa noção de honra feminina que deixa de existir como atributo individual para refletir a honra de terceiro. Então, para essa lógica, se a mulher viola uma das leis do patriarcado, ou seja, a expectativa de submissão ou de recato sexual, não só o marido teria legitimidade para defender, além da sua honra conjugal, o seu patrimônio moral de patriarca, né, como no caso de Ângela Diniz e outras tantas, mas também o sujeito numa festa teria autorização para estuprar, afinal de contas, ela, entre aspas, parecia consentir. Porque foi essa a justificativa no caso Mariana Ferrer, que foi fundada no erro de tipo, que levou, inclusive, a mídia a cunhar aquela expressão equivocada, mas sintomática, de estupro culposo, né? Tanto não se trata de uma tese antiga, retrógrada, ultrapassada, que em pleno 2021 a nossa Corte Suprema teve que determinar que qualquer alegação que se aproxime do argumento da legítima defesa da honra é inconstitucional e viola os ditames mais básicos da dignidade humana. Tanto não é uma tese descartada, um argumento retrógrado, que todos os dias, quando uma mulher reporta ter sofrido violência de gênero, opera-se um fenômeno que a professora Silvia Pimentel, lá em 1998, convencionou chamar não de indúbio pro réu ou indúbio pro società, mas indúbio pro estereótipos. Daí porque, como aconteceu com Ângela Diniz, retratada como promíscua, devassa, para justificar o comportamento do assassino, também Mariana Ferrer, da mesma forma, o que costuma acontecer com aquela que perdeu a vida ou que foi violentada é que ela passa a ocupar muitas vezes o banco dos réus, sendo culpabilizada pela própria violência, a partir de ataques à sua vida social, à sua reputação, à sua moral, à sua imagem, ao seu comportamento mais ou menos sedutor, às roupas que ela veste. Então, para entender essa dinâmica, a gente precisa olhar um pouquinho para a nossa história, entender e considerar o peso da construção histórico-social de uma pretensa inferioridade feminina, que se deu a partir dos principais discursos da nossa história, que se refletiram na produção jurídica também. Então, se tem uma frase da Simone de Beauvoir que eu acho que ilustra bem esse pensamento, quando ela diz que legisladores, sacerdotes, sábios, escritores, filósofos, sempre se empenharam em demonstrar que a subordinação feminina era desejosa no céu e proveitosa na terra. É mais ou menos isso, quando a gente olha para os principais discursos da nossa história, o discurso da mística cristã, da mulher reproduzida nas figuras sempre relacionais, nunca a norma, nunca a figura central, mas que existe em razão do homem, como é o caso da figura de Eva, né, e com uma concepção de mulher perigosa, ardilosa, que precisa ser controlada, que desvia o homem, né, e se ela não é esposa do homem, ela é mãe do homem, mais uma figura relacional, a figura de Maria, que traz uma outra concepção de submissão, de virgindade, de castidade. Aliás, se a gente olhar para a mística cristã, a gente vai ver diversas passagens das mulheres retratadas como pouco confiáveis, né, ou sem escrúpulos, inimigas da sociedade. Quando a gente pensa no primeiro pensamento criminológico produzido na nossa história, ele é da Idade Média, na chamada Era das Bruxas, sobre a mulher, num contexto que não tem nada de histeria coletiva, né, ao contrário do que muita gente pensa, que de repente se decidiu perseguir, torturar e matar mulheres bruxas, mas não, um contexto social, político, econômico muito claro de mulheres adquirindo emancipação social, sexual, uma ameaça, né, para o desejo de centralização no poder da igreja, enfim, e aí a gente tem a crença de uma existência de seita de feitiçaria, responsável pelas pestes, pelas desgraças, e aí, obviamente, não basta dizer que existe uma seita de feitiçaria, como a gente viu acontecer, foi preciso relacionar essa prática às mulheres, a uma prática feminina, e aí a gente tem os manuais dos inquisidores, os primeiros diplomas jurídicos da época, justificando por que essa era uma prática feminina, né, e aí a gente tem
anos, séculos de degradação moral da imagem da mulher com reflexos muito duradouros. Se a gente pode dizer que hoje a gente não tem mais o mito da mulher bruxa, a gente pode dizer que a gente tem o mito da mulher mentirosa. Toda vez em que ela busca um serviço, uma delegacia, toda vez em que ela reporta ter sofrido uma violência, é inquestionável como ela é muito mais desacreditada, muito mais confrontada na sua palavra, muito mais questionada, né, do que um homem que relata ter sofrido uma violência, ainda que a gravidade da acusação seja idêntica, ainda que o caráter hediondo esteja presente nas duas acusações. Quando a gente vê o mito da mulher bruxa ser abandonado na nossa história, a gente vê o surgimento de uma outra literatura poderosa, a literatura médica, a ciência, então, é que vai dizer que a mulher não é mais bruxa, mas ela é louca, é vítima da sua própria histeria. A gente não pode desprezar toda a literatura médica da ciência que, como a gente estudou, e é preciso lembrar como a ciência, o peso da ciência, dando as bases da construção da categoria do outro, né, como a ciência se prestou à desumanização de determinados corpos, de corpos negros, de corpos de mulheres, ou seja, a partir de várias teorias, a mulher foi sustentada como verdade biológica, científica, de que a mulher era inferior intelectualmente, inferior moralmente, e aí a gente tem reflexo disso nos nossos diplomas jurídicos, por exemplo, um Código Civil que teve longa vigência no nosso país, né, das mulheres relativamente incapazes. Quando a gente pensa no conjunto de atributos morais impostos às mulheres pós-revoluções liberais, né, das mulheres presas a valores da castidade, da virgindade, a mulher que existe para o casamento e para a maternidade, o peso da filosofia. E quando eu falo do peso da filosofia, justificando a domesticidade da mulher e a satisfação sexual pela maternidade, isso não só Aristóteles, mas também os filósofos iluministas, vanguardistas, com seus ideais revolucionários, mas não em relação à mulher, né? Quando a gente pensa no nosso país, da colônia à república, o que foi feito com as mulheres indígenas, as mulheres negras escravizadas e toda a experiência diferenciada imposta às mulheres negras, exploradas a partir da sua força de trabalho, feitas de instrumentos de prazeres sexuais, mulheres que tiveram a sua religiosidade de matriz africana violada, folclorizada, vista como coisa do demônio. Então, não dá para desprezar esse contexto, porque isso não é uma memória social tão somente. Isso é uma construção que foi legalizada, que recebeu o peso do direito, né, e que, por ter recebido o peso do direito, também reforçou esse lugar social desvantajoso para as mulheres. Então, essa mudança de paradigma, ela vem com o advento da dignidade humana, claro, não da noite para o dia, mas como um processo histórico, mas, sobretudo, com o pensamento feminista, porque foi graças às mulheres vanguardistas, teóricas, que souberam explorar os ideais iluministas para evidenciar a inferioridade, o peso da construção de inferioridade da mulher, é que foi possível, então, sedimentar um valor elementar de que as mulheres são sujeitas de direitos. E aí é graças a esse novo valor, digamos assim, que a gente tem a demanda por um novo direito no âmbito internacional, constitucional, infraconstitucional, que é esse direito que a gente trabalha hoje. Então, eu fiz essa introdução só para dizer para vocês que, quando a Simone de Beauvoir, lá em 1950, disse aquela frase célebre, não se nasce mulher, torna-se, tratando das construções sociais, dos comportamentos sociais e papéis de gênero, ela também está dizendo que não só a mulher foi concebida como um não sujeito de direitos, mas também como um não sujeito de dizer a verdade. E aí entram as instituições e aí entra o peso dos estereótipos, porque quando a gente fala de violência de gênero, sobretudo violência sexual, a gente está cercado de mitos e crenças reducionistas que contaminam as percepções de todos nós, sociedade, imprensa. Estão me vendo? Eu perdi aqui. Estão me vendo? Então tá bom, mudou aqui a forma de eu enxergar vocês, mas então tá bom. Integrantes do sistema de justiça não estão imunes a isso, a essas crenças. E, aliás, tem um artigo brilhante que eu recomendo de duas grandes parceiras minhas, Beatriz Acioli e Arielle Sagrillo, psicóloga, que tratam muito, esse artigo trata muito dessas crenças reducionistas, né? A maneira como a gente imagina uma verdadeira vítima de violência, como a gente idealiza um verdadeiro estuprador ou agressor, ou um cenário de violência. Nesse conjunto de crenças, diz o artigo,
para as vítimas de estupro, não estão as mulheres sensuais, não estão as mulheres que bebem, as mulheres que trocam de parceiros, assim como para os agressores ou estupradores, a gente não imagina pais de família, empresários, líderes religiosos, colegas populares das escolas. A gente não imagina também para cenários de violência o ambiente do lar ou de uma festa, de uma boate, né? Então, ao contrário, a gente continua imaginando como cenário de violência aquele beco escuro do estupro que acontece de assalto, né, praticado por desconhecido. E aí, quando a gente se depara com situações concretas, cujos personagens não se adequam a esses mitos, a essas crenças, que as coisas não se encaixam, é que a gente vai buscar justificativa, culpabilizando a própria vítima ou seu comportamento pela violência. Então, e essa questão tem se refletido na forma como essas meninas e mulheres vêm sendo ouvidas quando relatam ter sofrido violência. Não, e a valoração que costuma ser dada à sua palavra, né, por parte de, desde família, membros da sociedade, amigos, rede comunitária, até integrantes do sistema de justiça, nas audiências, nos serviços, nas delegacias, e aí nenhuma instituição está imune à reprodução desses estereótipos. Então, é preciso questionar qual que é o motivo para tanta desconfiança em relação à palavra da vítima, mulher vítima de violência sexual. Se é justamente ela que, paradoxalmente, é a que mais silencia, estatisticamente, é a que mais se cala e é a que mais sofre com o estigma, com o trauma. Por que é justamente a palavra dela que é permanentemente colocada em dúvida, em descrédito? Qual que é o sentido desse questionamento que busca o tempo todo incoerências, né, inconsistências nos relatos? A primeira resposta, ao meu ver, está na persistência desses mitos e crenças. E a questão, sem dúvida, ligada a essa condição histórica da mulher, a esse legado de tratamento discriminatório, a persistência desses estereótipos. A concepção de que a mulher não existia como sujeito de direitos durante séculos, né, esse paradigma que se altera recentemente em termos de história, foi determinante para que valores como a sua inferioridade moral, intelectual, também a sua castidade, virgindade, honestidade, orientasse não somente a produção do direito, mas também a desconfiança da sua palavra. Então, são esses valores, esses discursos, esses mitos, essas crenças, esses valores discriminatórios orientaram a desconfiança da palavra da mulher, a priori. As mulheres foram, por séculos, excluídas do direito de dizer a verdade. Foram construídas como seres mentirosos, dotados de inferioridade ética, moral e biológica, tidas como mais descontroláveis, menos confiáveis porque mais vingativas, mais interesseiras, mais irresponsáveis na sua narrativa, muitas vezes equiparadas até mesmo às crianças. E aí sempre tem aquele que vai dizer, mas o princípio da presunção da inocência precisa nortear toda a persecução penal e exige toda a cautela na obtenção da prova, na colheita da oitiva, do depoimento da vítima, considerando a gravidade da acusação, falando, por exemplo, do estupro. De fato, não há, nesses casos, grande contribuição de perícia, não há grande contribuição de testemunha, e é claro que a palavra da vítima não pode se afastar dos requisitos evidentes de coerência, de plausibilidade, para uma acusação, para uma condenação. Mas também é fato que a desconfiança com que a mulher é ouvida nessa situação não se verifica na investigação de nenhum outro crime, mesmo aqueles com penas altíssimas e caracterizados como hediondos. Então, esse argumento, ao meu ver, não se presta a enfrentar a raiz do problema, né? E aí, a gente precisa dizer que o resultado dessa desconfiança é a forma como essas meninas e mulheres estão sendo relatadas, questionadas, cobradas, revitimizadas nos espaços do sistema de justiça, com perguntas e com forma de oitiva que não deveriam ser impostos a ninguém, quiçá aquelas que mais sofrem com pós-trauma. Então, eu estou falando das indagações, por exemplo, às vítimas sobre seu comportamento antes, durante e depois do ato, suas vestimentas, ordem cronológica perfeita, né, dos fatos, como se isso fosse possível relatar, o tempo de cada ato sexual, as suas reações, os seus sentimentos,
as circunstâncias relacionadas ao autor do fato, a sensação é de que o tempo todo quem está inquirindo está com a sensação de que a culpa pode ser dela, né? Isso tudo, apesar da gente já ter estudos, estatísticas, pesquisas dando conta de que o relato de uma vítima de violência sexual pode e frequentemente apresenta inconsistência, inibição, desconexão, lapso de memória, até mesmo o riso injustificado pode mascarar uma situação de pós-trauma, né? Então, essa realidade é tormentosa para as mulheres, é ainda mais tormentosa para as mulheres que, em função dos marcadores, da intersecção dos marcadores sociais de raça, por exemplo, ou orientação sexual, sofrem uma situação de ainda maior desvantagem, porque são ainda mais vulnerabilizadas, desacreditadas, né, e confrontadas na sua palavra. E aí, já caminhando para o final da minha breve fala, eu queria tratar um pouquinho rapidamente aqui sobre a necessidade das nossas instituições que integram o sistema de justiça, como eu disse, tão hierarquizadas, todas elas masculinas, adotarem novas lógicas que permitam romper com as resistências do patriarcado, que a gente sabe que patriarcado não é um complô de homens contra mulheres, mas um sistema de pensamento baseado em discursos, leis, crenças, tradições, costumes, em que o masculino é universal, né, superior à norma, e a mulher, o feminino, é relegado à categoria marginal, relacional. Então, é um sistema que se sustenta porque envolve instituições complexas, Estado, família, religião, de modo que tudo parece natural, dado pela natureza, né? Então, a mudança da sociedade passa pela reforma profunda das lógicas de todas essas instituições. Isso não é fácil, né? Mas é preciso dizer que as masculinidades que prosperam nessas instituições, nas nossas instituições, são essas masculinidades muitas vezes de dominação, de privilégio, e que têm sido responsável, por exemplo, pela falta de legitimidade das mulheres nos espaços de poder, que deixam de ser ouvidas, que são mais interrompidas, que são mais silenciadas, pela subrepresentação política das mulheres e de cargos de liderança dentro dessas instituições. E aí a gente tem as ambiguidades, né? As instituições que têm forte presença feminina, mas que poucas mulheres chegam a cargos de liderança e de poder. Então, é preciso muito mais, é preciso mais do que as leis que garantem paridade. As cotas são iniciativas importantes, mas é preciso refletir mais profundamente sobre a conscientização dos homens sobre os estereótipos de gênero, questionar a proporção de homens nos cargos de responsabilidade, né? O papel, na verdade, os requisitos de quem pode estar nesse espaço, de quem chega nesse espaço de poder, o que precisa para chegar nesse espaço de poder, porque às vezes são requisitos inconciliáveis para uma mulher, para uma mãe, para alguém que cuida dos filhos ou de parentes doentes. Indagar se naquelas instituições os homens estão sendo levados a refletir sobre esses aspectos ou não. Se os GTs, né, os grupos de trabalho, o Ministério Público, falando aqui da minha instituição, a gente trabalha muito com grupo de trabalho, será que a paridade está sendo observada? Eles são mistos ou não? Os comitês são mistos ou não? Como são os cargos eletivos, a paridade observada, né? Será que os gestores estão sendo avaliados a partir das suas políticas de gênero, né? Como que é a progressão de carreira? Enfim, existem uma série aí de medidas que precisam ser adotadas, políticas de enfrentamento ao assédio sexual, políticas destinadas à observância da mulher profissional que é mãe, que precisa amamentar. São várias aí as lógicas que precisam ser aprimoradas dentro das instituições que permitam, então, que elas se tornem menos hierarquizadas e femininas, para que a gente também mude esse quadro, porque isso tem tudo a ver com a forma como a gente garante direitos das mulheres que nós todos atendemos. Então, eu finalizo aqui sem querer invadir o tempo da minha querida colega de painel, a doutora Ana Paula Braga, dizendo que a gente precisa questionar ainda muito até quando, né, quantas gerações serão sacrificadas até que uma vítima possa recorrer aos seus direitos sem ser julgada pelo seu comportamento sexual ou social, né, sem sofrer um dano emocional, por vezes até mais grave do que a própria violência que ela sofreu. Então, eu queria deixar aqui essa reflexão de que a gente teve muito avanço legislativo, sem dúvida os avanços legislativos são importantes,
mas a proteção eficiente que a gente precisa e deseja, ela precisa vir acompanhada do que se convencionou chamar perspectiva de gênero na aplicação do direito, esse olhar cuidadoso para vítimas meninas e mulheres. Talvez não, certamente a disciplina de gênero obrigatória nas faculdades de direito seja um bom caminho, ou um início aí de caminho, mas há necessidade também da gente refletir enquanto sociedade sobre a mudança de postura, a forma como a gente enxerga a sexualidade feminina, né, a partir dessa dupla moral em que ainda se espera, ainda hoje, 2021, um papel de certo recato sexual, discreto e tradicional das meninas e mulheres, porque são essas expectativas de comportamento recatado que têm sido utilizados para justificar, muitas vezes, feminicídios e violência contra elas. Então, vamos aproveitar esse painel, a importância desse tema, que é um caso emblemático que nos abre, assim, um campo muito vasto de reflexão para pensar em que medida cada um de nós, dentro dos nossos espaços, das nossas diferentes instituições, ainda que inconscientemente, estamos contribuindo ou não para a perpetuação desse machismo institucional, dessa violência institucional que é responsável por afastar tantas meninas e mulheres da conquista, né, da garantia de direitos, que é o nosso papel, que na verdade, que são as pessoas destinatárias da nossa atuação, né? Então, eu finalizo aqui com essa reflexão, agradeço imensamente a oportunidade aqui, agradeço ao Dr. Rodrigo, à ASP pelo convite honroso de estar aqui numa instituição, enfim, numa associação que de tanta importância e que tem feito um trabalho tão importante nesse mês, e fico aqui à disposição, que ainda tenho mais uns minutos aqui antes do meu outro evento, e aí depois eu vou ter que cometer a indelicadeza de deixar vocês, porque eu tenho que cobrir um outro evento. Muito, muito obrigada, estou à disposição, doutor Rodrigo, caso tenha algum questionamento. Silvia, nós que agradecemos muito as suas palavras, eu acho que o debate é sempre importante, né? Mesmo que nós tenhamos que, por um caso ruim, né, que foi o caso da Mariana, que suscitou tanta indignação da sociedade, que fez com que o parlamento rapidamente se mobilizasse para mudar uma lei que, na verdade, né, a gente até conversava isso um pouco antes, a urbanidade, a educação, já deviam ser inerentes a qualquer ato judicial, qualquer ato da sociedade, né? Mas precisou ter uma lei que regulamente, que discipline como as pessoas têm que se portar numa audiência, notadamente quando se trata de violência sexual contra a mulher, né? Isso é muito triste, a gente está tendo que ter isso em pleno século XXI, em pleno 2000, a lei é de 2020, né? E a gente tem que discutir isso, mas eu acho que, como você bem colocou, essas reflexões, a fomentação desse debate é sempre importante e sempre atual. Enquanto a gente não conseguir atingir um mínimo de maturidade da sociedade, nós temos que bater sempre nessa tecla. Sim, a sociedade patriarcal tem que mudar, a sociedade machista tem que mudar, principalmente a justiça ainda é muito patriarcal, muito antiquada, né? E eu acho que, como você colocou, Silvia, eu acho que a sociedade tem que modificar, mas o ensino jurídico tem que mudar muito, né? Tem que ser mais atual, ele tem que trazer as discussões da sociedade. Eu vejo muito você falando lá do direito romano, mas, poxa, isso ainda você perde um tempo, né? Ensinando coisas que hoje não se aplicam tanto, e a gente deixa de discutir coisas importantes como essa, a participação da mulher, como a participação de tantas outras minorias na sociedade, né? Então, acho que nós precisamos refletir de todos esses vieses que podem ser modificados em toda a nossa sociedade, e principalmente no nosso mundo jurídico, né? Eu deixo aqui uma provocação só para você. Se acha que essa previsão legal que veio aí impedindo de que fatos alheios ao processo possam ser discutidos, se isso ofende a ampla defesa do acusado. Só uma provocação que eu deixo para você. Então, chegando a algumas perguntas, eu peço que o pessoal que faça as perguntas chegue aqui pelo chat,
que aí, na medida do possível, a gente vai colocando. Mas eu só deixo, antes de você precisar sair, só essa provocação para, se você puder responder. Penso que não, né? Acho que não precisa, acho que não é uma surpresa, né? O direito à ampla defesa encontra limitação no próprio princípio da dignidade humana, norteador de todo o nosso ordenamento, e então não se admite aí nenhum atentado à dignidade humana a pretexto de ampla defesa. E agora é interessante a gente pensar no aspecto dessa lei, assim, né, que é uma lei, como outro dia meu colega Rogério Sanches, a gente participou de um evento, ele dizia, ela chove no molhado. É mais ou menos isso, é uma lei que diz o óbvio, diz que a gente tem que tratar as pessoas da forma como a gente tem que tratar, de que cada um tem seu papel ali, o Ministério Público na função de acusar, o advogado, o defensor público na função de defender, mas cada um obedecendo, né, entendendo o seu papel e respeitando a dignidade daquela pessoa que ou figura como vítima naquele caso, ou mesmo aquele que figura como acusado, né, como autor do crime. Então, eu acho que a gente precisa entender essa lei também sobre esse aspecto pedagógico e, infelizmente, a gente sabe que o direito penal, ele é muito reflexo da carência de valores éticos e morais de uma sociedade, né, por isso que se diz que quando a gente quer conhecer uma sociedade, a gente precisa ler o direito penal daquela sociedade, que a gente entende quais são os valores. Então, o que eu quero dizer com isso a gente precisa de uma lei que diga que ejacular numa menina a caminho da escola é crime. Isso é devastador, em termos de em que estágio, né, de respeito humano, a dignidade sexual das mulheres a gente está. É terrível pensar que a gente precise de uma lei dizendo isso, é a lei da importunação sexual. Mas isso é o direito penal. Ele é o reflexo dessa carência de valores éticos, morais, ele entra quando todas as ferramentas de contenção social não funcionam. Então, talvez a gente precise de uma lei, Mariana Ferrer, hoje, nesse momento, que diga o óbvio, que chova no molhado, né? Infelizmente. Quero acreditar que daqui a um tempo a gente olhe para essa lei e diga assim, olha que absurdo, essa lei é totalmente ultrapassada, porque é claro que a gente vai respeitar os direitos das vítimas. Silvia, está chegando uma pergunta aqui, se você podia indicar qual que é o nome do artigo que você mencionou. Com o maior prazer. Eu não vou lembrar o nome do artigo, mas eu vou dar o nome das autoras. Arielle, com 2 L's, Sagrilo, com 2 L's, não é fácil, e Beatriz Acioli. A Beatriz Acioli é antropóloga, então a formação dela é de ciências sociais, e a Arielle é psicóloga. Então, tem artigos que eu escrevo com as duas e tem esse artigo que é das duas com esse foco dos mitos e crenças. É muito interessante. É exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. Legal. Tem uma outra pergunta, Silvia, antes de você sair, fique à vontade, nós sabemos o seu compromisso, mas a palavra da vítima já não tem, nos crimes sexuais, uma valoração maior do que nos outros crimes, né? E isso já não seria um motivo para que a palavra da vítima, da mulher, tivesse realmente um peso maior, ou você ainda vê no seu dia a dia lá que isso é, às vezes, sopesado e não tão levada em consideração? Ela precisa ter um valor maior, ela precisa ter um peso, ela precisa ser, desde que obedecendo os critérios de coerência, plausibilidade, né? Claro que a palavra da vítima vai ser analisada num conjunto de circunstâncias, mas ela precisa ter esse peso porque, sobretudo nos casos de violência sexual, não há como esperar grande contribuição de provas periciais e tampouco de testemunhas, porque é um crime que, pela própria natureza, acontece na clandestinidade, né? Por outro lado, quando a gente fala, a palavra da mulher tem peso nos crimes sexuais, de que mulher a gente está falando? É preciso a gente entender. Muitas vezes a gente vai ver peso, a valoração adequada para a palavra da mulher quando ela está correspondendo a esse padrão de recato sexual que a gente espera de uma sociedade. Mas quando é uma vítima que bebe, que troca de parceiro, ou que tem um comportamento mais sensual, como no caso da Mariana Ferrer,
a gente vai ver um outro movimento de descredibilizar a palavra dessa mulher, principalmente quando acontece aquilo que eu expliquei, que a gente não encontra muita justificativa no comportamento do acusado. Ele é visto como um bom moço, um pai de família, um sujeito, um líder espiritual, alguém com uma certa projeção, e aí a gente vai encontrar esse movimento quase que perverso mesmo, de buscar responsabilidade pelo que aconteceu no comportamento da vítima. Então, de fato, a palavra da mulher tem peso, mas de que mulher a gente está falando? Porque nem sempre isso acontece, né? A gente ainda espera a gente ainda procura uma verdadeira vítima de violência sexual quando a gente olha para esses processos, né? E o que eu quero dizer com isso é que a gente ainda busca enquadramento dessas mulheres em determinados perfis que a gente, por força da nossa sociedade, ainda tão patriarcal, a gente acaba acreditando que isso seja o comportamento esperado. E reações também. A gente ainda julga de forma muito equivocada, por falta de estudo, de conhecimento, que determinada vítima reaja, né, da forma como a gente espera que deve reagir uma vítima de estupro. E aí a gente desconsidera que as vítimas muitas vezes congelam, né, e não reagem gritando, pedindo ajuda, ou reagem fisicamente se debatendo, entrando em luta corporal com o autor da violência. Isso é um equívoco, né? A reação de congelamento, ela é muito frequente em vítimas de estupro, assim como num contexto de 2, 3 vítimas, cada uma pode ter uma reação diferente, o próprio trauma se reflete de forma diferente, o mesmo episódio traumático vai ter reflexo em vítimas diferentes, de forma também distinta, né? Não há uma pessoa que aquele episódio traumático teve repercussão e trouxe consequências idênticas para as 3 vítimas que sofreram com aquele episódio. Não, cada uma de acordo com a sua vivência, com a sua bagagem, né, com seus mecanismos internos, psicológicos, etc., vai reagir de uma forma, e a gente ainda fica buscando enquadramentos aí, e muito, às vezes, acreditando em mitos mesmo, de que o agressor é 24 horas por dia agressor, ou que o estuprador, ele é estuprador com todas as mulheres que passam na frente dele. Isso é muito frequente nas audiências, as testemunhas de defesa chegarem na audiência dizendo, mas não pode ser verdade, porque a minha filha conviveu com ele e não houve nada. É como se aquele sujeito precisasse ter sido um predador sexual com absolutamente todas as mulheres que passaram na frente dele. Enfim, são várias, eu não vou me estender muito, mas são várias questões interessantes que a gente precisa analisar. Silvia, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, ter dispensado aqui para a gente, pelas suas reflexões. Eu acho que todo mundo sai daqui para pensar, né, no seu modo de agir, cada um fazendo um pouquinho, né, no seu agir, no seu mundinho ali, no seu cotidiano. Eu acho que a gente consegue mudar e atingir aquilo que, como você bem falou, né, daqui, tomara que rápido, mas que a gente possa dizer, nossa, mas precisava de uma lei daquela, como se discute rapidamente, precisava ter cota de mulheres, de negros, isso. Daqui uns anos, com certeza, vai se dizer, olha, mas naquele momento a sociedade precisou daquilo, né? Precisou porque não consegue sozinha fazer com que possa dar a essas minorias aquilo que elas têm, que elas deviam ter naturalmente. Precisa da cota, precisa de uma lei, precisa de uma ordem para que isso possa acontecer, né? Então, mais uma vez, Silvia, muito obrigado por você ter contribuído por esse debate, e eu passo a palavra, então, para a Ana Paula, advogada, que vai aqui também dar suas contribuições para o nosso debate. Ana Paula, a palavra está com você. Olá, boa noite. Queria primeiramente agradecer ao convite da ASP, na pessoa do presidente da mesa, Dr. Rodrigo. Gostaria também de cumprimentar a minha colega de painel, a doutora Silvia Chaquian. Inclusive, vai ser um grande desafio falar agora, depois dessa exposição tão brilhante, sobre esse tema que me é muito caro. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse mês da mulher, com pessoas que tanto me inspiram, além deste painel, nos outros propostos pela ASP, sobre direito das mulheres, especialmente violência contra a mulher, a partir desse caso tão paradigmático que é o caso Mariana Perry, né?
Eu acredito que todo mundo que está aqui assistindo a gente deve ter acompanhado esse caso, que é um nítido exemplo de como as mulheres são culpabilizadas pelas violências sofridas. Mas para quem não acompanhou, o Dr. Rodrigo já fez uma breve introdução, né? Mas também gostaria de, apenas para introduzir a minha fala também, trazer um pouco, né, desse caso. Ele foi bastante retratado na mídia, especialmente por conta do que aconteceu na audiência de instrução e julgamento, né? A Mariana era uma blogueira que trabalhava em uma boate em Florianópolis, e enquanto ela estava nessa boate, ela foi dopada e estuprada, e assim, já todo o processo de investigação do caso dela foi bastante conturbado, mas ainda assim, né, o dono da boate acabou sendo indiciado, depois denunciado pelo crime de estupro de vulnerável. No final ele foi absolvido, mas a gente não está aqui para tratar do mérito desse processo, até porque ele corre em segredo de justiça, a gente não analisou exatamente o que aconteceu. Mas o que chama atenção foi a audiência de instrução e julgamento, que foi gravada, e na qual a advogada do réu humilhou várias vezes a Mariana, dizendo que ela era uma mentirosa, que ela se fazia de vítima, que o choro dela era falso. E aqui eu vou pedir vênia para, abrir aspas, e trazer as palavras que o advogado utilizou, de que ela tirava fotos com o dedinho na boquinha e também em posições ginecológicas. E ele ainda foi além, dizendo que teria vergonha de ter uma filha como ela, e tudo isso sem qualquer interferência, sem qualquer intervenção do juiz ou do promotor, né? Bom, acho que esse caso ele chocou muito o Brasil, tanto pela absolvição, que, como eu falei, não é o mérito que a gente vai tratar aqui, né, porque gerou uma sensação de impunidade, mas principalmente pela brutalidade com que a vítima foi tratada durante essa audiência, né? E a diferença do caso da Mariana, por causa de tantas outras mulheres do Brasil, é que esse caso foi gravado. Porque isso, infelizmente, retrata uma realidade muito comum das mulheres que denunciam violência de gênero. Quem acaba sendo moralmente julgada é a mulher, a vítima, ao invés do acusado. E para a gente entender, né, por que isso acontece, por que a mulher ela que acaba ocupando o banco dos réus, a gente precisa entender o que está por detrás. Então, nós temos leis que pregam a igualdade de gênero, mas por que as mulheres ainda sofrem tanta discriminação ao buscar o sistema de justiça? Bom, acho que a fala da doutora Silvia já trouxe bastante essa reflexão, né, então também não pretendo ser muito repetitiva aqui, mas eu acho importante frisar, né, que o direito, ele é um reflexo da sociedade. E, portanto, ele é um reflexo de uma cultura masculina. Ele foi criado majoritariamente por homens, e principalmente por homens brancos, ricos, heterossexuais, da classe dominante. Então, ele reflete essa visão de mundo patriarcal. E isso a gente não estuda, ou pelo menos não estudava até recentemente nas faculdades de Direito, porque a gente aprende desde o começo, né, de que o direito é neutro, de que haveria uma neutralidade das leis e do sistema de justiça. Mas, na verdade, essa neutralidade ela não existe. Essa suposta neutralidade reflete essa visão hegemônica que é masculina. Então, não tem como a gente compreender violência contra a mulher se a gente não compreender o que é gênero e, por sua vez, desigualdade de gênero. Então, quando a gente fala de gênero, a gente precisa entender que isso é uma construção social. Ou seja, não é algo da natureza, é algo da cultura. Falando de uma forma bastante simplificada aqui, né, até por conta do tempo, a gente pode entender o gênero, essa construção social, feita a partir da distinção fisiológica ou biológica entre homens e mulheres. Então, pessoas do sexo feminino seriam aquelas que nascem com vagina e que corresponderiam, portanto, ao gênero feminino ou à mulher. Ao passo que as pessoas que nascem com pênis seriam pessoas do sexo masculino e corresponderiam ao gênero masculino ou homem. E aí, com base nessas características físicas e biológicas, são atribuídas características e papéis sociais a cada um dos gêneros. Então, a gente atribui que os homens são mais fortes, que os homens são agressivos, que os homens são proativos, que os homens têm um instinto sexual aflorado, que eles são líderes natos, e que, portanto, o seu papel social seria o de provedor, seria o de liderança, ao passo que as mulheres, especialmente por conta da capacidade de gestar, né, de dar à luz e de amamentar, elas seriam seres mais maternais, seres mais amorosos, mais doces, compreensivos, e por conta disso o papel social da mulher seria o de cuidado do lar, das atividades domésticas e de criação dos filhos, né, o papel reprodutivo. E o problema não é só que a gente tem uma diferenciação entre os papéis, mas a gente também tem uma hierarquia entre eles.
Então, os papéis tidos como masculinos, eles são mais valorados na sociedade, enquanto que os papéis tidos como feminino ocupam uma posição de inferioridade. E essa hierarquização gera, por consequência, uma assimetria de poderes, né, que é o que está na raiz da discriminação e na raiz da violência também. E quando a gente fala dessa diferenciação de papéis sociais, a gente também tem que falar dos estereótipos de gênero, que, como eu repito aqui, a doutora Silvia já falou bastante, né, mas estereótipo, basicamente, é uma pressuposição segundo a qual todos os indivíduos pertencentes a um grupo têm, ou pelo menos deveriam ter, determinadas características e cumprir certos papéis. Então, quando a gente fala de estereótipos de gênero, a gente está falando de construções culturais e sociais acerca de homens e mulheres pelas suas funções físicas, biológicas, sexuais e sociais, que produzem o que se compreende por masculino e feminino. E esses estereótipos, eles estão muito presentes na nossa sociedade, na nossa mentalidade, na nossa cultura, e, obviamente, eles também vão aparecer no Poder Judiciário, até porque o Poder Judiciário é composto por pessoas, né? Como eu falei, existe essa falsa neutralidade do direito. Mas alguns dos estereótipos que a gente vê muito quando casos que têm alguma transversalidade de gênero aparecem, são, por exemplo, a questão da maternidade, que eu já citei, né? Então, as mulheres seriam mais doces, maternais e amorosas, e elas deveriam viver em prol dos filhos, em prol da família, inclusive abdicando de si mesma. A gente vê muito esses estereótipos, por exemplo, em disputas de guarda, em que se a mulher foge daquele papel, né, esperado da boa mãe, ela já não seria apta a ter a guarda dos filhos. Então, vamos supor uma mulher que possui uma vida social para além da maternidade, que sai com as amigas. Isso já é questionado como se ela não pudesse ser uma boa mãe, como se ela não tivesse aptidão de cuidar da criança. Ao passo que, se o pai faz esse tipo de coisa, isso não é questionado, é naturalizado. Um outro exemplo, e aqui cabe mais no tema da palestra de hoje, né, de estereótipo sexual, segundo aquele que diz que as mulheres se relacionam sexualmente com a finalidade reprodutiva, então para a maternidade, ao passo que os homens seriam naturalmente mais sexuais, mais predadores, né, e eles se relacionariam por prazer, inclusive eles teriam assim uma dificuldade natural de controlar o seu desejo. Essa construção, inclusive, está na base do que a gente chama de cultura do estupro, que é uma cultura que justifica a violência sexual contra a mulher, caso ela saia desse padrão de sexualidade recatada. Então, a violência é uma justificativa para essa mulher que não se comportou, essa mulher que, entre aspas, não se deu respeito, essa mulher que saiu de roupa curta, essa mulher que bebeu, ao passo que naturaliza o comportamento agressivo dos homens, já que eles seriam naturalmente mais propensos ao sexo, né? Então, a mulher provoca e o homem não consegue resistir. Essa cultura toda legitima uma série de violências contra as mulheres e que são reproduzidas também no Poder Judiciário, porque o direito ele tem um papel fundamental, seja de reforçar ou de mitigar estereótipos. E aí um exemplo muito claro da lei de como ela reforçava estereótipos é que até o 2005 a gente tinha no Código Penal a figura da mulher honesta, ou seja, somente algumas mulheres dotadas de algumas características poderiam ser tuteladas pela norma penal. Então, o que seria uma mulher honesta? Né? Não tinha essa definição do que é o honesto na lei, isso ficava a cargo do julgador. Isso, obviamente, passa por toda uma construção de estereótipos de gênero. Então, a mulher que não fosse considerada honesta, ela poderia ser vítima de uma violência sexual. E a gente tem também um outro exemplo, que era quando o nosso Código Civil admitia a anulação do casamento se a mulher não fosse virgem ao se casar. E essa previsão não tinha para o homem, era somente para a mulher. Então, a gente tem aí o papel, né, do direito através das nossas normas, seja para reforçar estereótipos ou para mitigar. Então, por exemplo, hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, que traz, né, nos seus dispositivos a necessidade do Estado combater estereótipos de gênero contra a mulher. Mas isso também é muito reforçado pela jurisprudência, pela atuação dos agentes de justiça, então, pelas petições dos advogados, pelas argumentações jurídicas que são tidas nas audiências, nos plenários do júri, enfim, nos casos concretos, né? E no caso da Mariana Ferrer, especificamente, a gente vê essa figura da mulher honesta ser resgatada. Quando a defesa do réu tenta justificar a violência que ela sofreu pelo fato dela tirar fotos em poses sensuais ou dela estar numa casa noturna. Ou seja, essa não seria uma mulher tutelada pelo direito penal, ela teria merecido essa violência que ela sofreu.
Um outro estereótipo também, né, que já foi comentado pela doutora Silvia, é de que as mulheres seriam vingativas, interesseiras e mentirosas. Então, as mulheres sempre teriam algum objetivo escuso por detrás da denúncia. Nunca seria uma denúncia legítima. Ou elas querem se vingar pelo fim de um relacionamento, ou elas querem prejudicar uma pessoa inocente, ou elas querem dinheiro. Então, uma mulher faz uma denúncia de estupro em busca de dinheiro, ou de fama, né? Acho que isso ficou muito claro, por exemplo, naquele caso do Neymar. E, de novo, aqui eu não estou analisando o mérito, eu não estou analisando se teve prova, se não teve, se teve estupro, se não teve. Eu estou analisando a forma como a vítima foi tratada ao reportar a violência. Já se partiu do pressuposto de que a denúncia dela era falsa e que ela estava em busca de dinheiro. E aí eu pergunto por que a palavra da mulher ela é tão questionada nos crimes de gênero, mas ela não é questionada em outros crimes, mesmo quando a pena dos crimes é super grave, né? E aí eu sempre gosto de contar uma história que aconteceu comigo, que foi logo que eu me formei na faculdade de Direito, eu fui assaltada, roubaram meu carro, e aí eu precisei ir para a delegacia para registrar o boletim de ocorrência e tudo mais. Chegando lá, eu encontrei uma moça que ela tinha acabado de sofrer, ela tinha sofrido algumas boas horas, um estupro coletivo. Ela não era de São Paulo, ela estava na cidade apenas para passar o fim de semana, tinha saído à noite para uma festa e na volta ela foi assaltada por 2 moradores de rua e foi estuprada por eles. E ela estava há 4 horas na delegacia tentando ser atendida. Quando eu cheguei, eu me deparei com ela chorando e eu fui perguntar para ela o que tinha acontecido e ela me contou essa história. E na mesma hora, os policiais que estavam presentes começaram a falar para eu não acreditar nela, porque ela parecia louca, ela estava querendo chamar a atenção e que ela estava cheirando a álcool. E que, portanto, se alguma coisa aconteceu, foi porque ela se colocou em perigo. Que ela se colocou em risco, então também ela agora que lide com as consequências. E falaram que só iam atender ela depois que não tivesse mais nenhum flagrante. Detalhe, me passaram na frente. Eu que fui assaltada, tive um roubo de um carro, não era nada urgente, passaram o meu atendimento na frente de uma mulher que precisava de um atendimento imediato e ser imediatamente encaminhada para um hospital, né, para ter os atendimentos médicos, a profilaxia da gravidez, tomar o coquetel retroviral. E eu fiquei tão indignada com essa situação que eu assumi a defesa dela na hora e fiz com que ela tivesse o atendimento, né? Então, dali ela conseguiu registrar o boletim de ocorrência, conseguiu ser encaminhada para o hospital, e ali eu vi a necessidade que a gente tem, as mulheres têm, de terem um acompanhamento profissional em todas as fases da denúncia, desde a lavratura do boletim de ocorrência até o final do julgamento do caso. Porque isso, que infelizmente, por conta dessa violência institucional, a presença de uma advogada muda completamente o tratamento dessa mulher. Não deveria ser assim, mas é uma realidade. E, bom, retomando aqui nessa questão dos estereótipos e das justificativas, a gente tem, então, que a violência de gênero, ela basicamente é uma forma de controle social, né? Dentro dessa lógica hierarquizada de papéis. Então, a violência de gênero, ela é uma resposta para a mulher quando sai do papel que foi socialmente designado para ela. Então, se a mulher não cumpriu seu papel de recato, ela sofre a violência sexual. Se ela, então, inclusive aqui, queria até lembrar de uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano, pelo Datafolha, isso já faz alguns anos, mas gerou bastante repercussão também, de que a maioria da população brasileira acredita que se a mulher saiu de roupa curta e se ela bebeu, ela merece ser estuprada. Ou seja, naturalização da culpabilização da violência contra a mulher. Da mesma forma, a gente vê a resposta da violência de gênero, na violência doméstica, quando, por exemplo, a mulher não cumpre o seu papel de boa mãe ou de boa esposa. E esse tipo de justificativa aparece muito, tanto em processos de lesão corporal, quanto principalmente de feminicídio, como se fossem as atitudes da mulher que justificassem ela ser agredida ou ela ser morta, ao ponto de que a gente precisou do STF, em 2021, declarar inconstitucional a tese da legítima defesa da honra em caso de feminicídio. Ou seja, né, de que quem está sendo julgado não é a vítima, é o réu. Não importa a atitude da mulher, não importa se ela traiu, se ela não traiu, não importa se ela quis se separar, nada justifica a violência contra a mulher, muito menos uma violência nesse nível, né, como feminicídio ou estupro. Então, compreender todo esse panorama, todas essas bases por trás da violência de gênero, é essencial para que a justiça, e nisso se incluem todos os operadores do direito, possa dar uma resposta adequada para esses casos.
E aí eu queria, inclusive, ressaltar que recentemente o Conselho Nacional de Justiça lançou o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, que é um documento importantíssimo para preparar não só os magistrados e magistradas para lidar com causas de gênero, mas serve também para todos os outros agentes, para todas as outras carreiras, para advocacia, para promotoria, para defensoria, até mesmo para peritos, enfim, para todo mundo que trabalha no sistema de justiça. É muito importante a gente se atentar para isso. E até gostaria de destacar que vai ter um painel aqui no Mês da Mulher sobre esse tema, se eu não me engano é amanhã, então recomendo que assistam também. E aí, dito isso, já para direcionar o final da minha fala, eu queria destacar como que nós, operadores do direito, podemos atuar para mitigar a violência contra a mulher, especialmente a violência institucional. E aí eu vou direcionar a minha fala mais para a advocacia, porque a gente está aqui na Associação dos Advogados de São Paulo, mas, claro, sem prejuízo de que outras carreiras também possam ser impactadas. Então, quando a gente pensa na advocacia criminal, a gente geralmente pensa na atuação pelo réu. A vítima quase não é considerada como um sujeito da relação processual. Nós não temos essa cultura no Brasil de atuação pela vítima. Mas o Código de Processo Penal prevê a possibilidade do ofendido atuar como assistência de acusação na fase de ação penal e também como colaborador, né? Ele também pode atuar na fase de inquérito, propondo provas, diligências, enfim, podendo contribuir para o avanço das investigações, posteriormente na fase de ação penal para condenação. E eu acho de extrema importância que a vítima tenha um acompanhamento de advogado ou de advogado durante toda a persecução penal, desde a lavratura do boletim de ocorrência até o trânsito em julgado da ação. E eu digo isso não só com vias de auxiliar na busca de uma condenação, numa juntada de provas, numa argumentação, mas principalmente para garantir que a mulher tenha um acolhimento e que os seus direitos sejam resguardados durante todo esse processo, que já é muito difícil. Já demanda muita coragem da mulher conseguir denunciar. E quando ela denuncia, ela ainda sofre um monte de violências pelo próprio sistema de justiça que deveria acolhê-la. Então, a presença de um advogado, consegue mitigar esse tipo de violência institucional. E aí eu destaco que a Lei Maria da Penha prevê que em todos os atos processuais, sejam licíveis ou criminais, a mulher em situação de violência doméstica deve estar acompanhada de advogado. A gente não tem uma previsão equiparada para os crimes sexuais ou outros delitos que envolvem gênero, mas eu acho que deveria ter. Eu acho que esse acompanhamento deveria ser obrigatório em todos esses tipos de caso. E aí, retomando um pouco o caso da Mariana Ferrer, né, parece que ela estava acompanhada de um defensor público, não de um advogado particular, não tenho certeza, mas talvez se ela tivesse com um acompanhamento de um advogado sensível a gênero, a essas particularidades, aquele tratamento degradante que foi dado poderia ter sido questionado, poderia ter sido interrompido. Talvez ela não tivesse sido tão violentada naquela audiência. E é claro que eu acho que ele também tinha uma obrigação do juiz, da própria promotoria de intervir, né? Inclusive, depois dessa audiência, foi promulgada a Lei Mariana Ferrer, que prevê a obrigatoriedade de todos os sujeitos processuais respeitarem a dignidade da vítima, cabendo ao juiz zelar pelo cumprimento dessa obrigação. Então, agora é legalmente proibido fazer questionamentos sobre fatos alheios ao objeto da denúncia, especialmente a vida íntima da vítima. É proibido trazer fotos, materiais, qualquer outro tipo de documento que não tenha a ver com o caso em si, né? E que possam ofender essa dignidade da mulher, da vítima em geral, mas geralmente da mulher. E se, por um lado, eu fico muito feliz que, pelo menos, esse caso tão lamentável tenha gerado uma resposta efetiva por parte do Poder Legislativo e da sociedade como um todo, por outro lado, é muito triste pensar que a gente precisa de uma lei para dizer algo tão básico, né? Que as pessoas merecem ter a sua dignidade respeitada, que as vítimas merecem respeito durante todo o processo. E até porque a própria Convenção Belém do Pará, que o Brasil é signatário, já diz que é dever do Estado, na figura do Poder Judiciário, combater estereótipos de gênero e violência institucional. Mas isso não era respeitado, né? Eu não sei dizer agora com essa lei se isso realmente vai passar a vigorar, né? É uma lei muito recente, então a gente ainda não tem parâmetros, mas até aqui, um pouco antes do início do painel, nós estávamos conversando nos bastidores sobre a aplicabilidade da Lei Mariana Ferrer, e eu comentei que eu só tive até agora uma audiência de crime sexual após a promulgação da lei e que ela foi observada. O juiz fez, antes do interrogatório, fez um
uma fala, né, dizendo que não iria tolerar esse tipo de pergunta. Então, acho que já foi pelo menos um resultado positivo e a gente vai ter que ver a longo prazo. Um outro exemplo que eu queria dar também da atuação do advogado, né, da advogada, no acompanhamento de vítimas de violência sexual durante toda a persecução penal, também foi um caso aqui do escritório, em que a nossa cliente, ela também sofreu um estupro coletivo, ela foi estuprada por 2 rapazes após uma festa de faculdade, e já na delegacia, e isso foi uma delegacia da mulher, a delegada partiu do pressuposto, sem nem ter começado as investigações, na primeira fala, no registro do boletim de ocorrência, partiu do pressuposto de que a denúncia era falsa e de que a minha cliente só estaria fazendo a lavratura do BO porque ela estava arrependida de ter ficado com mais de um homem na mesma noite. Ou seja, ela naturalizou a violência, né, como se tivesse sido o voluntário dela, e ainda tratou ela como uma mentirosa. Repito, delegada da mulher. E não só, né, ela teve essa postura, como ela ainda achou que seria prudente fazer uma acariação entre a vítima e os 2 estupradores. Ou seja, colocar ela frente a frente com os 2 agressores, porque na visão dela, algum deles estava mentindo, já que a versão não batia, né? É claro que não vai bater, a versão do réu nunca vai bater com a da vítima. Então, vocês conseguem imaginar quão violento teria sido para essa moça se essa acariação tivesse acontecido? E, assim, é absurdo, mas por sorte ela estava acompanhada de advogado e nós não permitimos que a acariação fosse feita. Agora, se ela não tivesse esse acompanhamento, ela não ia saber que ela não tinha obrigação de ir, né? Ela não ia saber como proceder. E da mesma forma, nas audiências, né, em casos como da Mariana Ferrer, vamos supor, a presença da advogada, ela pode não só inibir que esses questionamentos sejam feitos, e pode zelar para que a Lei Mariana Ferrer seja aplicada, mas também pode orientar a vítima de que ela não é obrigada a responder nenhum tipo de questionamento sobre a vida íntima e privada dela. E isso agora é resguardado por lei. Mas também queria dizer que não é somente na defesa das vítimas que advogados e advogadas devem colaborar com a eliminação da violência de gênero e principalmente da violência institucional, porque cabe também aos advogados de defesa zelar pelo respeito à dignidade humana das mulheres. E aí é óbvio, né, que o direito de defesa ele deve ser amplo, eu defendo com unhas e dentes, isso é essencial no Estado democrático de direito. Mas vejam que direito à ampla defesa não significa defesa absoluta, né? O direito de defesa ele não pode ser invocado como uma justificativa para violar direitos humanos. E existem várias formas de se fazer uma defesa qualificada, ampla, excelente, sem precisar atingir a dignidade humana das mulheres. Inclusive, eu destaco que o bom advogado ou a boa advogada é aquele ou aquela que sabe jogar o jogo sem precisar atacar os jogadores. Ou seja, é o advogado ou a advogada que se vale da defesa técnica sem precisar desqualificar ou depreciar nenhuma das partes envolvidas. E aí, no próprio caso Mariana Ferrer, né, também pergunto, era mesmo necessário o advogado do réu desqualificar a vítima, apontar fotos sensuais dela e dizer que teria vergonha de ter uma filha como ela? Que o choro dela era falso, que eram lágrimas de crocodilo? Ele precisava ter humilhado a vítima para defender o seu cliente? Com certeza não. Ele poderia ter alegado falta de provas, ausência de dolo, erro de tipo, enfim, um monte de defesas técnicas que não precisariam ir por esse caminho. E aí, da mesma forma, né, quando um advogado de defesa traz no processo uma acusação de que a vítima é mentirosa, ele não está simplesmente fazendo uma defesa, ele está atacando aquela mulher enquanto ser humano. E vejam que há uma diferença entre dizer, por exemplo, que os fatos se deram de outra forma, ou que não há provas da versão da vítima, sem que isso precise atacar ela enquanto mulher, chamando ela de mentirosa. Dá para fazer uma defesa técnica sem que a gente entre em estereótipos de gênero e sem que a gente viole direitos humanos. Então, é absolutamente possível tornar a persecução criminal um espaço menos violento para todos os envolvidos, especialmente para as mulheres que sofrem uma dupla vitimização, a primeira pelo agressor e a segunda pelo sistema de justiça. E aí eu queria finalizar minha fala dizendo que a advocacia tem um papel essencial na garantia dos direitos humanos. É dever e a responsabilidade de todos nós combater essa cultura machista e violenta. E aí eu encerro querendo agradecer mais uma vez à ASP pelo convite, a todas e todos que nos assistem. Obrigada. Ana Paula, nós que agradecemos aqui as suas palavras, que também levam mais uma vez à reflexão, né? E eu acho que
se nós pensarmos aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos as delegacias da mulher, nós temos as varas de violência doméstica contra a mulher, e mesmo assim, né, ainda é muito difícil a mulher violentada, ela é violentada 2 vezes, porque quando ela vai levar esse caso às autoridades, primeiramente numa delegacia, que muitas vezes não tem condição de recebê-la e acolhê-la como ela necessita, né? Hoje até um pouco melhor, porque são mulheres que na grande parte das vezes a recebe, mas se for homem é muito mais complicado, ela ter que contar o que aconteceu, né, na sua intimidade, depois de ser violentada por um homem, e depois na vara de violência doméstica ela vai ter que narrar aquilo tudo. Então são momentos muito difíceis, né, para a mulher, e que ainda o Estado não dá todas as condições que deveria para que aqueles fatos fossem elucidados, né? Então é um momento que é muito difícil para a mulher, e que a gente vê isso no dia a dia, como você bem relatou aí o caso que você acabou até tendo que atuar profissionalmente, né? Acudir aquela pobre moça que estava ali, que não estava sendo respeitada na sua mínima dignidade, né? E aquilo que você comentou antes também, eu vi uma pesquisa rápida na internet, também não vi nenhum caso aqui atuando profissionalmente, mas eu vi um caso que a juíza determinou, com base na lei Mariana Ferrer, a lei 14.245 de 2021, que fossem desentranhados documentos juntados pelo MP num processo em que atacava a condição da testemunha. Tinha o objetivo de denegrir a imagem da testemunha, e juntou fotos e documentos, e a juíza, analisando, disse: ó, isso aqui não tem nada a ver com o processo, isso não está em discussão, e, portanto, desentranhe-se dos autos, porque eles não devem ser analisados. Então, acho que mesmo aquilo que a gente falou, né, a doutora Silvia também comentou, que a gente tem que chover no molhado, mas, infelizmente, nós ainda necessitamos de chover nesse molhado, né? Nós temos que ainda buscar uma lei que ainda permita que as pessoas, que obriguem que as pessoas façam aquilo que é óbvio, mas é um óbvio que ainda tem que estar dito na lei, né? Isso é triste, mas daqui uns anos eu acho que a gente não vai precisar mais disso, como precisou ter uma delegacia especial da mulher, precisou ter uma vara especial da mulher, precisou criminalizar o feminicídio. São elementos que a sociedade teve que buscar ainda, para que a Lei Maria da Penha, que é fundamental, né, e hoje muito utilizada, mas que precisou estar dito, tá disciplinado aquilo que muitas vezes não precisava estar, né? Mas eu acho que a sociedade ainda necessita disso, né? Se quiser comentar mais alguma coisa, não vi aqui, não tem nenhuma pergunta, fique à vontade, Ana. Concordo com tudo que o doutor colocou. É o peso simbólico, né, dessas legislações, muitas delas para dizer, é um recado, no fim das contas, né, de que a sociedade não vai mais tolerar, né, e isso parte, inclusive, pelo Poder Legislativo, ao promulgar essas leis, determinadas condutas. Então, a gente tenta uma transformação da sociedade através do direito, né? E espero que no futuro a gente não precise mais dessas leis, porque espero que a gente tenha uma sociedade de fato igualitária. Acredito que não vai ser tão já, mas quem sabe nossos filhos, nossos netos possam ver isso o quanto antes, né? Então, não havendo mais perguntas, eu agradeço mais uma vez, em nome da ASP, a sua participação aqui, Ana, e esperamos contá-la mais uma vez em outras oportunidades, com suas valiosas e importantes considerações acerca do tema da mulher. E desejo a todos uma boa noite, e agradecendo a presença de todos que ficaram aqui até esse momento, mais de 8 horas da noite, aqui nos ouvindo. Boa noite a todas e todos, muito obrigado.